É muito importante que o aluno, quando ele vai aprender micropigmentação, ele saiba de pele. Não é só saber executar a técnica, né? Eu já contei uma vez nos meus stories do Instagram e eu vou deixar isso registrado aqui nesse vídeo também. Eu fiz um curso uma vez que a técnica era uma das mais bonitas mesmo. Assim, eu tiro o chapéu para a dona da técnica, porque realmente é uma técnica bonita. Mas ela só sabia executar aquela técnica, né? Aquela prática ali. Mas depois que eu fiz uma pergunta simples sobre a diferença, eu estava começando, na época eu não sabia a diferença, né, de uma micropigmentação para uma tatuagem, eu fiz essa pergunta para ela. E eu percebi que ela ficou nervosa e não me respondeu, ela me deu as costas, disfarçou e não me respondeu. Ali eu entendi que ela não entendia de pele, ela sabia executar a técnica, né, uma técnica muito bonita. Mas isso não basta mais hoje em dia na micropigmentação. Por quê? Você tem que entender todo o processo de reparo tecidual. Você precisa entender de pele para você saber a diferença de um reparo tecidual para uma cicatrização. Você precisa entender de pele para entender o seu peso de mão. Você precisa entender de pele para escolher a melhor técnica, porque não é mais carimbar a mesma técnica em todo mundo, né? Não é mais esse negócio da gente fazer um curso como antigamente. Eu vou aprender a técnica X e depois você vai replicar a técnica X em todas as pessoas, porque não funciona assim para todas as pessoas. Tá? Quando você entende de pele, você consegue escolher uma técnica para uma pele idosa, uma técnica para pele oleosa. Você sabe explicar o resultado 30, 60 dias depois. Então é muito importante. Então é a primeira coisa que você aprende, é sobre anatomia e fisiologia. E infelizmente eu, como professora e que tenho milhares de alunos aí, mais de 100 mil alunos, eu vejo que tem aluno que pula a aula. Então muitas vezes não é culpa do professor, às vezes o professor até ensina, mas o aluno não quer assistir, não quer aprender, ele quer ir direto para a prática. Só que a parte teórica de anatomia e fisiologia, ela é atrelada à sua prática. Muita coisa tem explicação ali naquela parte teórica, então é muito importante, tá? É importante porque aí você vai entender, por exemplo, que numa pele de uma pessoa idosa, você não trabalha com a mesma pressão. E vai uma dica importante, a pele de uma pessoa idosa, muitas vezes se for muito fininha, você nem pode esticar tanto, você estica, mas não estica tanto, põe menos pressão e é indicado que você escolha uma cor de pigmento um tom abaixo, porque são peles que dão trabalho pra gente se a gente for com o mesmo peso de mão numa pele de uma pessoa de 30 anos, por exemplo, que é uma pele mais espessa, ela tem muito mais colágeno, elastina, mais hidratação, né? Então a gente precisa sim entender anatomia e fisiologia de pele para a gente poder trabalhar com micropigmentação e entregar resultados melhores, né? Porque o resultado logo após, gente, é muito simples. Logo após tudo fica bonito. O problema é depois que o reparo tecidual se conclui, né? Então isso é muito preocupante. Então tem que ser levada a sério essa parte teórica, porque ela existe, não é à toa. E são coisas que são comprovadas, né? E o cliente, ele quer resultado. Se você prometeu para ele que a fio dele vai ficar fininha, natural, você precisa entregar esse resultado para o seu cliente. Então é muito perigoso quando você vira para o seu cliente e fala assim, para qualquer tipo de cliente com qualquer tipo de pele: eu vou fazer para você uma técnica que se chama nanoblend, é uma técnica natural que vai seguir os seus fios naturais, não vai dar nem para ver que você fez uma micropigmentação, tá? Aí você vai lá e fala para ela te pergunta: que ótimo, eu tenho que retocar de quanto em quanto tempo, né? Que é a primeira pergunta que todo cliente faz pra gente. Que quanto mais durar uma micropigmentação para eles, melhor, né? Pelo menos o meu público é assim. Aí você fala assim: não, a minha técnica nanoblend, ela dura 1 ano, tá? É uma técnica que eu implanto o pigmento mais superficial na epiderme, então ela fica mais natural. Aí eu fico assim olhando, eu olho bem mesmo, eu falo assim: será que ela vai implantar na pele de elefante? Não, é sério, não é pra rir não, tá? Você sabia que a pele de elefante ela tem aquelas rachas, né? Já viu a pele de elefante? Como é que é? Aquilo é para poder guardar hidratação, sabia? Na pele do elefante. Ele não nasce assim não, ele nasce com a pele mais lisinha, tá? Só que o que acontece na pele do elefante de acordo com que ele vai envelhecendo? A epiderme, ela não se desprende, ela vai ficando velha e vai se acumulando. A pele do elefante, ela tem epiderme, tem derme.
né? Só que a epiderme ela não se desprende. A nossa, ela desprende. E isso está em livros. Junqueira e Carneiro fala, a cada 28, 30 dias, a nossa pele se renova. A nossa camada córnea se renova, que é a nossa epiderme. Se ela se renova, ela se desprende, ela solta, só que a gente não vê, tá? A gente não vê. Às vezes a gente até vê, né, aquela descamaçãozinha. Vai pro sol, fica lá torrando no sol, você vai ver a descamação da sua epiderme. É isso. Isso que acontece na nossa pele diariamente e a gente não percebe, né? Então ela se renova. A pele do elefante não, ela não se renova, ela fica ali para sempre. Ela vai se acumulando. Tanto que a pele do elefante ela é 50 vezes mais grossa que a nossa. Por que eu tô falando isso? Eu usei isso como uma analogia, né? Brincando com vocês, porque eu fico vendo as pessoas falarem que micropigmentação na epiderme vai durar um ano e não dura, gente, porque isso tá nos livros. Não é a Raquel que tá falando. Isso tá nos artigos científicos, né? Eu já li muitos para poder ver. Fala, gente, de repente mudou alguma coisa, eu não tô sabendo, né? Mas não. A nossa pele, ela tem aí um tempo de renovação, tá? De aproximadamente 28, 30 dias, e quando a pele é de uma pessoa mais idosa, isso demora um pouco mais, esse ciclo de renovação demora um pouco mais, tá? Mas não é de um ano. Então, não tem como você implantar um pigmento na epiderme e falar que dura um ano. Você tem que falar a verdade para o seu cliente, tá? Você pode implantar na epiderme, não que não possa, você pode, mas você tem que dizer para ele que a durabilidade disso vai depender da renovação celular dele, então vai depender da idade desse cliente também. Geralmente vai ser entre 30 e 60 dias, né? Porque se você promete um ano e daí 2, 3 meses ele volta sem micropigmentação, você é obrigado a retocar. E não vai poder ficar bravo por causa disso, né? Então, assim, as técnicas super naturais que existem hoje em dia são maravilhosas, lindas, lindas, mas são aplicáveis mais nas atrizes, né? Que tem aquelas peles lindas, maravilhosas, sedosas, hidratadas, e que podem estar com frequência pagando um procedimento de micropigmentação, o que não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Porque você vai cobrar por um procedimento desse, você não vai cobrar R$100. Você vai cobrar aí um valor, quanto que está valendo uma micropigmentação hoje em dia a nível Brasil, né? De 400 a 1.200, 1.300 reais aí. Vai depender do seu público, do lugar que você trabalha, né? Se você trabalha num bairro de luxo, você pode cobrar mais caro. Se você trabalha num bairro mais simples, numa periferia, você vai cobrar um preço que cabe no bolso do pessoal da periferia, né? E a gente sabe que no nosso país tem essas diferenças de classes que são gritantes. Então, é difícil eu falar para você quanto que você vai cobrar numa técnica. É difícil eu falar para você se o seu público pode, a cada 3 meses, pagar R$600, por exemplo, numa técnica de micropigmentação, né? Então, assim, o meu público já chega para mim perguntando quanto tempo vai durar a micropigmentação dele. Quanto mais durar, melhor, né? Aí eu falo, olha, minha técnica ela vai durar entre 12 meses e 18 meses. Como eu tô em região de praia, se eu ver que é uma pele muito oleosa, eu ainda baixo um pouquinho isso aí para 8 meses. Peles oleosas, elas têm sim uma dificuldade a mais de fixação, né? Então isso a gente percebe até pela prática. É uma pena que a nossa área da micropigmentação não tem tantos artigos que comprovem estudos, né? Seria muito interessante se tivesse, porque a gente falaria as coisas de forma mais assertiva, né? São assuntos muito polêmicos. Se eu implantar na epiderme vai durar 1 ano ou 2, né? Se eu fizer uma micropigmentação numa pele oleosa, não vai fixar, ou vai fixar com uma pele seca, né? Seria muito legal se a gente tivesse estudos assim, mas ainda a gente não tem, mas nós estamos encaminhando para lá, tá? Então, gente, é importantíssimo aprender micropigmentação, já atrelando o seu conhecimento de parte prática com a parte teórica na pele, tá? Para que você alcance resultados cada vez maiores, cada vez melhores. E que você entenda que se você implanta na epiderme, você não tem uma fixação tão prolongada quanto você implanta na derme, porque um procedimento de micropigmentação, para ter uma durabilidade no mínimo 1 ano, precisa estar na derme superficial, tá? Então por isso é importante que você entenda aí da anatomia e fisiologia, para que ninguém fale para você uma coisa que não é e você fique lá, né, com aquele grilinho cri, 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 sem saber se é verdade, se é mentira. Então assim, o conhecimento, ele é poderoso. Quando você entende, ninguém vai falar para você que aquilo ali
é verdade ou mentira? Você vai conseguir tirar suas próprias conclusões. Ainda mais se você colocar as técnicas em prática, porque aí você vai, além de ter o conhecimento teórico, vai ter o conhecimento técnico em prática. Aí sim, você vai poder confrontar com alguns tipos de perguntas ou alguns tipos de afirmações que existem por aí e que muitas vezes a gente olha e fala assim, isso não faz sentido.